Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com a presidenta do PSOL, Paula Corradi. Tudo bom, Paula? Como vai? Tudo bem, muito obrigada aí pelo convite, Zé Eduardo. Quero também saudar todo mundo que está nos assistindo e agradecer pelo convite. Paula Corradi é presidenta do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Natural de Vitória, no Espírito Santo, Corradi é formada em História pela UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Integra a executiva nacional do PSOL desde dezembro de 2017 e já ocupou os cargos de secretária de Movimentos Sociais e de organização do partido. Obrigado você por ter aceitado o convite e, no meio de umas agendas malucas, conseguir falar com a gente. Já conseguiu descansar? A gente está gravando essa entrevista na segunda-feira, né? Um dia após a eleição. Já conseguiu descansar um pouco ou já foi uma maratona de novo? Não tem descanso até o dia 27 de outubro. Nós vamos nos dedicar ao máximo para eleger Guilherme Boulos, o próximo prefeito de São Paulo. Então, hoje já foi um dia cheio de reuniões. Hoje à tarde teve uma reunião da coordenação ampliada com a presença dos vereadores e vereadoras eleitos e eleitas, também de quem representou muito bem a nossa coligação e também de deputados estaduais, federais, e hoje também demos uma coletiva de imprensa, então está bem intenso o dia por hoje, e acredito que até o dia 27 vamos ocupar as ruas e fazer muita campanha para a gente levar essa eleição. E a tendência é que até o dia 27 siga uma agenda muito movimentada. Paula, começando o nosso papo, eu queria falar sobre o desempenho do PSOL nas prefeituras. O PSOL não conseguiu eleger nenhum prefeito nesse primeiro turno, mas teve votações importantes, expressivas, que a gente vai falar aqui durante o programa. Queria ouvir de você um balanço, uma avaliação desse primeiro turno das eleições municipais. Bem, nós disputamos com muito protagonismo várias cidades brasileiras, então nós ampliamos a nossa votação, embora não tenhamos elegido, mas a nossa votação aumentou em diversos lugares, então eu acredito que a nossa presença, dada a conjuntura política geral, né, que nós vimos no Brasil, de um crescimento grande aí do campo da centro-direita, principalmente do chamado centrão, né, melhor dizendo, eu acredito que a gente se saiu muito bem, de uma forma positiva desse processo. Sim. O PSOL acabou perdendo a prefeitura de Belém, que era muito importante para o partido. O que aconteceu por lá, Paula? Como é que essa derrota do Edmilson também afeta os planos do partido? Bem, para nós, a reeleição do Edmilson Rodrigues era uma prioridade nacional. Nós lutamos muito para que a gente pudesse conquistar essa vitória em Belém. Infelizmente, não alcançamos, e acredito que isso se dá por uma série de fatores, e aí vou elencar alguns deles aqui. O primeiro, que nós pegamos uma cidade completamente destruída aí pelos anos do Zenaldo, né, na prefeitura, durante 8 anos, um governo do PSDB que simplesmente destruiu a cidade de Belém, e nos elegemos no contexto do Bolsonaro sendo presidente do Brasil, em uma cidade em que o repasse federal é extremamente importante por ser uma cidade com baixa arrecadação. Então, durante os 2 primeiros anos, nós sofremos um boicote intenso do governo federal, porque nós éramos a única capital governada pela esquerda em todo o Brasil. Também enfrentamos a pandemia, e embora estivéssemos numa cidade com baixa arrecadação, com dificuldades orçamentárias, nós enfrentamos a pandemia de uma forma em que nós garantimos que todas as pessoas tivessem atendimento. Então, é só comparar com a cidade de Manaus, a tragédia que foi, isso não se ocorreu em Belém. E 2 fatores a mais que eu incluiria, que é nosso enfrentamento à máfia do lixo na cidade de Belém, que nos custou muito politicamente. Em Belém se faziam contratos emergenciais todos os anos com as empresas de lixo que atuavam na cidade,
e nós resolvemos enfrentar, né? Porque quando se faz contrato emergencial, não tem licitação, não precisa de licitação, então os valores eram muito mais altos. E a partir do momento em que nós optamos por regularizar, por abrir licitação, para que houvesse mais transparência na nossa gestão, nós enfrentamos um boicote enorme que nos custou, teve um custo político para nós muito alto, né? Mas eu também quero destacar aqui que, apesar da nossa derrota, a gente tem muita certeza de que algum tempo depois, né, se passado um pouco de tempo, nós deixamos um legado para a cidade de Belém, e eu acredito que será reconhecido com o tempo, né? Nós levamos, junto com o presidente Lula, a COP para Belém, a COP 30, nós reformamos muitas escolas, fizemos muitos postos de saúde, recuperamos diversos prédios públicos, como o Mercado São Brás também, só que todos esses investimentos, em especial o Mercado de São Brás, por exemplo, chegou já na gestão do Lula, que são os 2 últimos anos finais, e infelizmente não deu para ter essa sensação de melhora, mas a nossa gestão enfrentou de uma forma muito corajosa a máfia do lixo em Belém, que também foi resolvido no meio de maio, mais ou menos, e compramos frotas de ônibus para também a prefeitura gerir aí. E aí foi o segundo enfrentamento muito forte que fizemos, que foi a máfia do transporte. Compramos 300 ônibus elétricos com ar-condicionado para a população de Belém. Então, eu acredito que foi um governo em que nós enfrentamos muitas dificuldades, nós temos muito orgulho do Edmilson Rodrigues, ele foi um grande guerreiro durante esse período em que esteve à frente da prefeitura, e além, né, hoje, de enfrentar o bolsonarismo, nós também enfrentamos o coronelismo expresso aí pelos barbalhos no estado do Pará. Então, de fato, a nossa briga era muito grande e isso impactou o resultado eleitoral. É importante mesmo que se faça esse enfrentamento, né? Em São Paulo, aqui, por exemplo, a Marta, que é vice do Guilherme Boulos nessa campanha atual, teve um enfrentamento importante com a máfia dos transportes, também em outros setores, e que também ela teve que pagar um custo caro por isso. Acho que importante é o Brasil ter essa noção de republicanismo, né? Então, tudo que foi feito, que não seja destruído, deixado de lado, mas que continue, que se torne de fato um legado. E aí, trazendo o papo aqui para São Paulo, o Guilherme Boulos vai disputar o segundo turno com o atual prefeito, Ricardo Nunes. Foi a votação mais apertada desde a redemocratização do Brasil, com a diferença de 0,41 pontos, eu acho. Era esse o cenário que o partido já previa? A gente previa que essas eleições em São Paulo seriam muito apertadas. Isso já estava no nosso horizonte há algum tempo. Lógico que a gente não esperava o fenômeno Pablo Marçal, né, que foi uma grande novidade nas eleições aqui em São Paulo, e de fato a nossa diferença para o Nunes hoje é de 30 mil votos, e você considerando um colégio eleitoral de 8 milhões de pessoas, é praticamente insignificante. Então a gente já imaginava, né, que seria uma eleição muito difícil, muito disputada, e a entrada do Marçal, com certeza, deu uma nova cara para a eleição em São Paulo. Foi um primeiro turno muito difícil, foi um primeiro turno muito tumultuado, né, por um homem extremamente violento, agressivo, sem o menor pudor, né, faltando 2 dias para as eleições. A gente teve que enfrentar uma fake news promovida por ele, de um laudo médico falso, assim, um sujeito totalmente sem escrúpulos. Mas o mais importante são 2 coisas. O primeiro, nós derrotamos o Marçal, derrotamos esse bolsonarismo raiz, esse bolsonarismo impregnado de ódio, de intolerância, e a outra é que a cidade de São Paulo votou pela mudança. Então, a gente também sabe que, embora tenha sido um resultado apertado, é um resultado também que demonstra que nós queremos a mudança, que os paulistanos e as pessoas que vivem aqui em São Paulo querem a mudança, né? A cidade de São Paulo, vou dar um depoimento pessoal, eu moro aqui há 6 anos, eu vim em 2018,
justamente para trabalhar na campanha do Guilherme Boulos e da Sônia Guajajara. E de lá para cá, a cidade piorou de uma forma estrondosa, né? Temos 80 mil pessoas vivendo nas ruas, a cidade completamente abandonada, sem prefeito. Então, eu acredito que esse segundo turno, embora o Nunes tenha obtido essa pequena vantagem, a gente tem condições de correr atrás dos votos, porque está muito nítido que, do jeito que está, o paulistano e as pessoas que vivem em São Paulo não topam, e a gente vai correr atrás desses votos para garantir a nossa vitória. E aqui em São Paulo, a campanha ela teve pouco espaço para o debate de ideias, de projetos. Acabou que isso ficou em segundo plano e sobressaiu uma violência política com fatos absurdos, inclusive uma cadeirada de um candidato no outro, do Datena no Marçal. Você acha que o segundo turno ele tende a alterar esse cenário e aí deve ter espaço para um debate de ideias e projetos? Ou ainda tem um receio aí? A nossa expectativa, a expectativa da nossa campanha e a forma como nós vamos encarar essa campanha é justamente essa. A gente enfrentou um primeiro turno em que não houve debate político, não houve um debate sobre as propostas da cidade devido à presença do Pablo Marçal, que atacou de forma covarde todos os outros candidatos, não teve um que escapou dele, né, gerando... Então, a gente tem um cenário que teve uma cadeirada, que teve um soco de um assessor em outro, um crime eleitoral gravíssimo, que foi esse laudo médico falso que o Marçal publicou nas suas redes dias antes da eleição, e a gente tem muita expectativa de que agora a gente possa fazer o debate sobre programa, sobre propostas e, sobretudo, sobre trajetórias. Então, a gente também quer enfrentar esse debate, a gente quer dizer da onde vem o Nunes, da onde vem o Guilherme Boulos. Então, esse debate de trajetória para nós é essencial, é fundamental, porque a gente acredita que a nossa candidatura tem muito mais força e muito mais expressão nesses três quesitos. Veio uma enxurrada também de fake news, de mentiras, né, que tomaram as campanhas, enfim. Esse fenômeno do Marçal, Paula, a entrada dele na eleição em São Paulo, ela dividiu a direita, agora já passado alguns dias, algumas horas aí, digamos assim, já deu para entender o que foi esse fenômeno na campanha de São Paulo? Bem, eu acredito que o Marçal ele é resultado de uma divisão da direita, principalmente da extrema-direita, em que, olhando o cenário, antes da divulgação do resultado de ontem, a gente tinha o Nunes, o Valdemar da Costa Neto de um lado, o próprio Tarcísio, o governador Tarcísio, apoiando o Ricardo Nunes, e, de outro lado, o Marçal sendo apoiado por outras figuras do bolsonarismo, como Marcos Feliciano, como o próprio Ricardo Salles, e isso demonstrou uma fratura e disputa de rumos dentro do próprio bolsonarismo ou da extrema-direita, né? Eu acho que um dos grandes indicativos políticos que esse processo eleitoral no primeiro turno nos trouxe é que o bolsonarismo, melhor dizendo, a extrema-direita, não é hegemonizada mais pelo bolsonarismo, que existe uma disputa de protagonismo, existe uma disputa entre suas figuras públicas de rumos, né, desse projeto no país. Então, eu acredito que a eleição em São Paulo demarcou muito bem essa diferença entre esse próprio campo político que, antes da derrota do Bolsonaro em 2022, era muito hegemonizada e pautada por ele. O próprio Bolsonaro ficou com um pé na canoa e outro fora, né? Fez ali um jogo para um lado e para o outro. A cara dele, né? Um cara sem lado, um cara que não honra com nenhum tipo não honra com a sua própria palavra, não honra com os seus compromissos. Pior presidente que nós tivemos na história desse país. E olha que nós tivemos o Michel Temer, e a gente achava que era difícil de piorar, mas aí veio o Bolsonaro dizer assim, não, pode piorar muito mais, calma. Piorou, e piorou bem. Paula, o Nunes, prefeito, teve mais votos na Zona Sul,
o Boulos teve mais votos no centro, na Zona Oeste e na Zona Leste. É possível buscar esses votos da Zona Sul? Qual que é a estratégia? Não, a gente acredita que sim, a gente tem a Marta Suplicy como vice, que é uma figura de muita representatividade e expressão na Zona Sul de São Paulo, a gente acredita que dá para reverter, e um dado muito importante é que nós vencemos, quem nos levou para o segundo turno foi principalmente a periferia de São Paulo, então quando você fala Zona Leste, a gente vê, assim, no começo da Zona Leste, Pablo Marçal hegemonizando, né, aquela região Tatuapé, Penha e tal, e Cidade de Tiradentes nos deu a vitória, assim como também parte da Zona Oeste da cidade e uma parte da Zona Sul também, do extremo oeste, né, e uma parte da Zona Sul também nos consolidou e nos levou para o segundo turno. Então, a gente sabe que vai ser uma eleição dura, difícil, mas que é totalmente possível reverter esses votos. A gente sabe, dados de pesquisas, as várias que saíram no primeiro turno, demonstram quanto o voto do Nunes ele é volátil, né? O voto do Nunes é pouco consolidado, então pode ter uma migração muito intensa dos votos dele. Então, eu acredito que a gente consegue ultrapassá-lo e ganhar as eleições nesse cenário por conta dessa volatilidade do voto dele. Inclusive, as pesquisas que você citou, elas apontavam que o Guilherme Boulos não tinha tanta força assim na periferia, e seria mais no centro, enfim. As pesquisas erraram bem aí, né? Ou tem uma parte do voto que essas pesquisas não conseguem captar, para além dessa volatilidade do Nunes que você citou? Eu acredito também que tentaram criar uma narrativa de que a gente não teria votos na periferia, e essa narrativa caiu por terra, né? Então, se hoje estamos no segundo turno, muito se deve à periferia, então eu acredito que eu não sei te dizer se as pesquisas erraram ou não, porque pesquisa é um dado, né? Ela mostra um indicativo, e se a gente for pegar as pesquisas dos últimos dias, tem institutos vendidos, isso aí a gente sabe, tem gente que vende pesquisa e que tenta enganar. Eu fico imaginando os institutos do Pablo Marçal, que dizia que ele ia vencer no primeiro turno, que tipo de instituto era esse que ele contratou? Então, Que esse tipo de pesquisa é essa, né? Que tipo de pesquisa é essa, né? Devia ser da vozes da cabeça dele, mas eu acho que existem institutos sérios e as pesquisas mostram tendências, e a maioria delas mostraram tendências em que nós estaríamos no segundo turno, em que o Nunes estava numa, não em queda, mas numa tendência de queda, e que havia uma tendência de crescimento do Marçal, e tudo isso se confirmou, né? E aí uma queda também nos números da Tabata e nos números do Datena, né? Uma queda importante, inclusive. Os votos do Datena migraram bastante, né, no último momento. Ele acabou com menos de 2%, né? Sim, sim. Que é um caso curioso, o PSDB, né? O PSDB em São Paulo realmente é um partido que vai ter muitas dificuldades de se reerguer. Não teve nenhum vereador eleito, né? É muito difícil para um partido que era o grande polarizador com o PT, né? Desde a redemocratização, foram os dois partidos que hegemonizaram as disputas em todo o Brasil, e agora o PSDB acabou, né? O que fazer? O que acontece com um partido desse tamanho que vai minguando assim, Paula? Eu acredito que tem a ver com o surgimento de uma nova força dinâmica na sociedade, que é a extrema-direita, que é um fenômeno social que é real, que tem base concreta, né, e que ganhou parte da sociedade. E parte do centro, da centro-direita brasileira, foi totalmente engolida por esse fenômeno, que infelizmente é um fenômeno do nosso tempo, não é algo exclusivo do Brasil, mas é um fenômeno mundial, em que aparece em países da Europa, aparece aqui na América do Sul, tem a figura do Milei, né, que venceu as eleições no ano passado na Argentina. Então, eu acredito que a direita no Brasil
uma parte se adaptou a esse discurso e quem não se adaptou a esse discurso antidemocrático, intolerante, foi totalmente engolido, considerando ainda que estamos num cenário polarizado. Então, quem fica ali no meio, numa polarização, geralmente sofre bastante, né? Que aí vou citar o caso da Simone Tebet, em 2022, que era uma candidata com pouca rejeição, era uma candidata até benquista, né, de uma forma geral, mas que na hora da polarização ninguém sobra, né? É muito duro se manter numa posição de centro em um cenário tão acirrado. Sim, e o PSDB, inclusive, tomou alguns rumos complicados. Não sabia se apoiava o Bolsonaro, se era contra, chegou a apoiar de fato, depois saiu, enfim, faltou identidade. Paula, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais um bloco do programa. Voltamos agora então com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje entrevistando Paula Coradi, presidenta do PSOL. Paula, uma das apostas do Ricardo Nunes no enfrentamento com o Guilherme Boulos foi taxá-lo de extremista. Por outro lado, o que a gente viu foi um recuo do deputado do Guilherme Boulos em diversas pautas progressistas. É possível manter essas pautas progressistas em uma disputa tão central como essa pela capital paulista? Bem, o nosso programa de governo é um programa de governo progressista, é um programa de governo que fala sobre dar moradia a quem precisa, um programa de governo que quer universalizar a saúde de modo que as pessoas não passem meses na fila esperando atendimento, que melhore a educação, que valorize os profissionais funcionalismo público. Então, eu acredito que o nosso programa é um programa progressista, um programa que responde aos principais problemas da cidade de São Paulo, é um programa que, em sua síntese, diz que nós precisamos ter justiça social na cidade, que a cidade tem que ser digna para as pessoas que vivem nela, que a cidade precisa ser resiliente no enfrentamento à crise climática, que tem que ser uma cidade boa para as mulheres no enfrentamento à violência, mas não só isso, mas também questão de saúde, de educação, de garantir com que as mulheres tenham acesso à empregabilidade, assim como a juventude. Então, o nosso programa é um programa que defende as pautas históricas da esquerda brasileira. Não, sem dúvida. Mas, por exemplo, a pauta de segurança, ela acabou colocando o Guilherme Boulos em um local um pouco mais desconfortável, digamos assim, né? Porque virou uma pauta nacional, mesmo que os prefeitos não tenham o controle das polícias militares, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Os prefeitos têm os controles das guardas e tal, e muitas delas não são militarizadas. E aí essa pauta da segurança acabou colocando uma pressão no PSOL e no Guilherme Boulos, né? Mas a pauta da segurança é uma questão em que nós temos dificuldade, em geral, de formularmos respostas mais imediatas e concretas. Eu acredito que a longo prazo a gente tem a resposta, né? Você acaba com a insegurança, dando segurança, dando oportunidade, dando emprego, e garantindo que as pessoas tenham oportunidade, que tenham acesso aos direitos sociais. Mas eu acredito que a resposta do Guilherme Boulos em relação a isso é uma resposta totalmente cabível dentro de um programa que se diz progressista, porque qual é a proposta dele? É aumentar a guarda municipal. Ele não disse que vai armar a guarda municipal, que todo mundo tem que andar de fuzil por aí, como outros candidatos, assim como defendeu de forma muito nítida a presença de câmeras corporais também, porque a gente sabe que isso é uma proteção não somente ao profissional, que é importante também que a gente valorize essas pessoas, mas também para a própria população. Então, eu acho que
não pode ser uma resposta que a gente tem o costume de gostar, mas é uma resposta que também passa por a gente também dizer à população o que a gente pensa. Então, a gente não está falando de aumentar a vigilância ou a violência, muito pelo contrário, a violência policial, no caso, né? Muito pelo contrário, é dar formação, é garantir que esses profissionais sejam bem treinados, que eles tenham uma boa formação e que eles tenham dignidade no seu serviço. Sim. Uma análise agora. A composição da Câmara Municipal ela se alterou. Os partidos de direita eles perderam cadeiras, foram de 26 em 2020 para 17 agora. O centro foi de 12 para 20, aumentou, né? E a esquerda ganhou uma cadeira aqui em São Paulo. É uma composição que você acredita que dá mais margem para negociações, para interlocução, caso o Guilherme seja eleito agora em outubro? Eu acredito que quando a gente ganhar a eleição, a gente vai sentar para conversar com todo mundo, a gente sabe fazer articulação política, a gente sabe conversar com todas as pessoas, então, assim como a gente consegue no Congresso Nacional, com muitas dificuldades, passar as nossas propostas, mas ainda assim a gente consegue ter um certo grau de vitória, eu acredito que aqui também, né? E a gente está falando de uma Câmara de Vereadores que tem muito menos autonomia do que o próprio Congresso, né? Para fazer projeto, tudo é mais limitado na Câmara de Vereadores, né? Uma função mais de fiscalização, enfim. Então, eu acredito que a gente vai saber governar, né? Eu acho que a gente está muito preparado para isso e nós vamos formar as nossas políticas a partir de muito diálogo e muita conversa. E, por outro lado, aqui em São Paulo, o PSOL está entre os vereadores mais votados, né? Casos da Amanda Pascoal e da Luana Alves. É uma marca importante para o partido, né, Paula? Sim, para nós foi muito importante, nos encheu muito de orgulho ter uma votação tão expressiva para vereadoras, né, como a Amanda Pascoal, que agora vai assumir o mandato como vereadora, assim como a Luana, que fez um mandato exemplar, um mandato histórico, né, que cassou a primeira vez um vereador por racismo na história do Brasil, e eu acho que isso a votação dela é reflexo disso, né, primeiro da potência e da força do partido, mas também de que nós temos capacidade de fazer bons mandatos e, no caso da Amanda Pascoal, de projetar novas lideranças. Então, eu acredito que essa combinação do pessoal de projeção de novas lideranças, de apresentar novas caras, renovar a política brasileira, com a combinação da Luana, que é uma pessoa também super jovem e que fez um mandato exemplar, um mandato muito combativo, um mandato que, de fato, deixou suas marcas na cidade, marcas históricas, inclusive, é uma combinação muito potente que demonstra o resultado nas urnas, né? Mostram o quanto o pessoal tem essa capacidade de fazer essa gestão aí de projetar novas lideranças com mandatos muito combativos, mandatos muito atuantes e com muito enraizamento na sociedade. Importantíssimo. Em Porto Alegre também, né? O PT e o PSOL têm 10 vereadores eleitos, são os mais votados da capital, 5 para cada, né? Importantíssimo também. Sim, com certeza. E acho que também lá se passou um pouco um cenário semelhante ao de São Paulo, né? De ter projeção de novas lideranças, a gente também renovou nossa bancada, vai ter agora pessoas novas, dois mandatos novos lá, se eu não me engano, e eu acho que isso faz parte dessa reconhecimento do trabalho do PSOL, desse nosso enraizamento também na cidade de Porto Alegre. Então, eu acredito que isso é fruto, né, esse resultado também é fruto de muito trabalho, de muita uma atuação política exemplar e especialmente de enraizamento na sociedade, de disputar as nossas ideias sem ter medo, sem tergiversar. Então, eu acredito que isso faz com que o pessoal tenha
esses resultados tão bons nas capitais, principalmente, mas em especial nessas duas aí que você falou. Super importante. O PL, o partido do Bolsonaro, está em 23 das 51 disputas de segundo turno no Brasil. O PT vai participar de 12 disputas. É uma diferença grande, né? É um cenário que a gente olhando parece muito desvantajoso. Mas quem de fato teve um alcance importante nessas eleições de primeiro turno foi o PSD do Gilberto Kassab, que é essa nova direita que agora integra o centrão ali, né? Se juntaram. São 3 eleitos em capitais no primeiro turno e 878 prefeituras em todo o país para o PSD. Que força representa esse novo centrão, Paulo? Bem, eu acho que o centrão saiu uma força política expressiva nesse primeiro turno no Brasil. As nossas projeções já davam um cenário em que nós teríamos muitas dificuldades e acredito que não necessariamente que a polarização acabou, isso aí é uma coisa que vai durar durante muito tempo, mas pensando como alguém que viajou bastante o Brasil nesse primeiro turno, era muito forte um sentimento de muita apatia, de muito cansaço, não somente nosso, né, do campo progressista, mas do outro lado também. Então, eu acredito que esse cenário de apatia, de cansaço generalizado, ajuda esses centros políticos, que você torna as eleições mais frias. Mas muito mais do que isso também, a gente tem sempre que lembrar que o Centrão é uma velha política que é o orçamento secreto, emendas parlamentares, então essa também injeção de recursos que foi muito grande, quem acompanhou a eleição viu como que o uso da máquina foi absurdo nesse processo eleitoral, principalmente nos estados em que o governo apostou, fez apostas muito altas, então isso contribuiu para esse resultado. Então, eu acredito também que, mais do que essa apatia generalizada que a gente notou, a utilização da máquina pública foi muito, muito forte nesse processo eleitoral, sobretudo nos últimos 10 dias de campanha. Era uma coisa que era assim, olha, você ia para os lugares, tinha nada. Os últimos 10 dias era visual para tudo quanto é lugar, você via que tinha uma operação muito forte ali para garantir essas vitórias eleitorais para esse grupo político. Um levantamento, estava vendo ontem ainda, que apontou que 6 em cada 10 candidatos apoiados pela extrema-direita não se elegeram. O Pablo Marçal teve votos expressivos aqui em São Paulo, mas não conseguiu avançar para o segundo turno. Dá para dizer que essas eleições foram um revés para a extrema-direita no Brasil? Acho que foi uma eleição em que eles tiveram mais dificuldades, mas eu acho que dizer revés é uma palavra muito forte, porque eles ainda estão em muitas disputas e o PL também saiu um número considerável de prefeitos. Não foi aquilo tudo, né, que eles ficaram falando, baforando aí o ano inteiro, que ia ter 1.000 prefeituras, que eles iam varrer o Brasil. Isso não se concretizou, mas não é uma força política em que nós podemos dar como enfraquecida, uma força política que não tem mais tanta expressão ou peso político na sociedade. Então, eu acho que não dá para brincar com esses caras, sabe? Que ficar sempre atentos. Sim, e em 2026 o cenário é complexo, porque Bolsonaro está inelegível e aí tem uma série de disputas no entorno e que não necessariamente são pessoas ligadas a ele, mas que vão pegar uma herança dele, né? Que é o que a gente estava conversando mais cedo, né? Existe uma disputa de protagonismo dentro do campo do bolsonarismo. Então, a gente tem uma série de figuras que estão buscando se projetar, especialmente para 2026, mas, sobretudo, para quando
houver aí um processo entre eles do pós-bolsonarismo. Eles também têm os projetos políticos próprios e a busca de protagonismo entre eles ali é muito intensa, está muito grande, e o maior reflexo disso tudo foi a eleição de primeiro turno aqui em São Paulo, que foi assim desenhado para quem tinha alguma dúvida que não que existia essa disputa de hegemonia entre o campo da extrema-direita. Então, eu acho que as eleições de São Paulo aqui no primeiro turno foram muito exemplares nesse sentido de dizer que existe uma disputa de rumos também dentro da extrema-direita. Verdade. Paula, a gente vai para mais um intervalo e já voltamos com o último bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com o último bloco do programa, que hoje entrevista a Paula Corradi, que é presidenta do PSOL. Paula, agora falando sobre o segundo turno, ideia de projeção. A Tabata Amaral, que terminou a eleição com quase 10% dos votos, 9,90 e alguma coisinha, já anunciou que vai apoiar o Boulos. Que tipo de conversas vocês já fizeram de domingo para cá? Já há um cenário desenhado para esse segundo turno? Bem, nós estamos em contato com a Tabata Amaral. A gente acha que o apoio dela é muito importante, a gente valoriza muito o apoio dela. Ela foi uma das candidatas que levou com muita seriedade o primeiro turno das eleições, que buscava debater propostas, que buscava debater sobre os problemas da cidade. E para nós é um orgulho imenso receber a declaração dela de que vai votar, né, no Guilherme Boulos, declaração de voto, e aí a gente está conversando com ela para ver o que ela se sente mais confortável em fazer. Então, essas conversas ainda estão em curso, estão sendo agendadas, então, por enquanto, não tenho muito mais do que dizer sobre isso, mas que nós somos extremamente gratos pelo apoio dela, a gente acha que é bem importante, que vai fazer diferença, com toda certeza. Num primeiro momento ela disse que não subirá ao palanque, né, mas que garantiu que votará no Boulos. Com outras candidaturas que ficaram de fora, já foi possível estabelecer algum tipo de contato ou aí já fica um pouco mais difícil? Não, a gente vai conversar com todo mundo que defende a democracia, que defende boas propostas para a cidade de São Paulo. Então, nós estamos fazendo as nossas conversas, as nossas movimentações para trazer todo mundo que está no time da mudança, que acha que São Paulo não pode continuar no rumo que está hoje, que o governo do Ricardo Nunes é um governo desastroso para a cidade. Então, nós estamos buscando diálogo com todo mundo que quer a mudança, que esteja ali dentro dos marcos da democracia, né, que seja nos marcos também de propostas e programas bons para a cidade. Então, a gente está ainda fazendo essas conversas. Sim. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a extrema-direita, o bolsonarismo, mas queria tocar num outro ponto mais pragmático. Você acredita que o ex-presidente o Jair Bolsonaro deve participar mais ativamente desse segundo turno no apoio ao Ricardo Nunes? Teve uma entrevista dele no último domingo que ele disse que apoiaria qualquer candidato que fosse enfrentar o Guilherme Boulos no segundo turno. Ele declarou, inclusive, que vai intensificar a presença dele aqui em São Paulo, né? Então, acho que ele tem uma projeção aí de atuar de forma mais enfática nas eleições aqui e tentar garantir a vitória aí, mas ele vai se dar mal, porque quem vai ganhar somos nós, mas o Bolsonaro declarou que sim, que ele quer estar mais próximo aí da candidatura do Nunes, o que mostra, né, desde o início que nossa campanha vem dizendo de que o Nunes é o bolsonarismo, que a gente utiliza a expressão que come de garfo e faca, mas que é autoritário, é negacionista e é intolerante. Então, enfrentar o Nunes enfrentar o bolsonarismo aqui na cidade de São Paulo, e a vinda do Bolsonaro para cá para ajudar na campanha dele, para intensificar a agenda, só demonstra
de que ele tentou se pintar de sensato, de centro, mas a gente sabe que ele tem lado, e é o lado da extrema-direita. Isso é um ponto positivo para a campanha do Guilherme Boulos, porque acaba que polariza mesmo, de fato, né? Vai para um lado o Bolsonaro e para o outro os partidos progressistas. De certa maneira, é positivo esse apoio mais declarado do Bolsonaro? Bem, para nós, como o presidente Lula ganhou as eleições de 2022 aqui com 54% dos votos, e o Haddad também, para governador, a gente acredita que sim, que para nós não só bom por uma questão de números, mas para mostrar para a população de São Paulo quem realmente é o Nunes, né? Que ele ficou se escondendo durante toda a campanha, escondeu grande parte dos seus apoios, e que agora está aí muito claro, à luz do dia, quem realmente é Ricardo Nunes, quem realmente o apoia. Então, nesse sentido, é muito bom para a gente que a população de São Paulo saiba quem está por trás de Ricardo Nunes. Sim. Mudando agora um pouquinho de assunto, Paula, o número de prefeitas eleitas aumentou 9% nesse primeiro turno em relação a 2020. Mas os homens ainda são 84% desse total. É uma desproporcionalidade gigantesca. E uma grande quantidade de municípios sequer cumpriu a cota de 30% de candidaturas femininas. Outros tantos apostaram em vices para preencher essa cota. Qual medida que pode ser adotada para aumentar a participação feminina na política, Paulo? Bem, primeiro que é um dado muito lamentável, considerando que as mulheres são mais de 50% da população. Então, nosso dado é muito ruim, né, no sentido de que a participação feminina na política de mulheres ainda seja tão baixa. E eu acredito que isso se dê pelo fato da gente ser um país extremamente machista, ser um país em que as mulheres têm muita dificuldade de se colocar na política, um país em que a violência de gênero contra as mulheres ela tem níveis alarmantes. Então, eu acredito que se a gente quiser colocar mais mulheres na política, era muito importante que a gente conseguisse fazer um processo em que, de fato, colocasse as mulheres no centro das decisões, colocasse as mulheres para, de fato, terem protagonismo. E uma das propostas que surgiu, inclusive, creio que foi ano passado, era de criar uma cota mínima de mulheres no legislativo, né, de 20%. Mas para nós isso é totalmente ineficiente, porque hoje a gente já tem quase 20%. E em alguns lugares, como na Câmara Municipal de São Paulo, as mulheres já são, creio que 26%, não me recordo exatamente, mas é acima de 20%. Então, eu acredito que isso seria positivo, mas não nessa quantidade, considerando que nós somos metade da população, não é possível que a gente acha razoável que 20% seja o suficiente em um universo em que nós representamos 50% da população. Então, nós do PSOL temos, durante muito tempo, investido muito em candidatura de mulheres. Então, na nossa distribuição interna, inclusive de fundo, a gente garante recursos a mais para as candidaturas de mulheres. É um partido que tem buscado elevar o protagonismo feminino. Isso reflete muito na nossa bancada da Câmara Federal, em que mais da metade é composta por mulheres. Então, você pegar o geral dos partidos, é muito difícil você conseguir ter uma bancada como a nossa. E isso é muito fruto de muito trabalho interno nosso, de dar protagonismo às mulheres, de valorizar as candidaturas de mulheres, coisas que são muito difíceis de ver em outros partidos, sobretudo nos da direita e ultradireita, em que, como você mesmo citou, as mulheres são tratadas como um peso, né, como uma cota a se cumprir. Então, muitas vezes,
pegam pessoas completamente despreparadas e tentam ali cumprir cotas, ou às vezes nem esse esforço tem. Então, eu acredito que a gente só vai mudar essa realidade quando a gente garantir de fato que as mulheres sejam protagonistas nas eleições, nos seus partidos, nos espaços públicos em geral. Você falou sobre o legislativo, e aí a situação ela melhora um pouco quando a gente vai falar das câmaras municipais. Teve um aumento de 13% em relação à última eleição. Tem algo que explica essa diferença entre o cargo executivo e as posições legislativas? Acredito que sim, porque hoje existe um fenômeno muito forte de voto em mulheres, né? Então, o voto de mulheres em mulheres, ele é um voto hoje que está consolidado na sociedade, de uma parte da sociedade que entendeu o quanto é importante ter o protagonismo das mulheres na política, e eu acredito que no legislativo isso seja um reflexo disso. E, por um outro lado, a falta de mais mulheres no executivo tem muito a ver com esse processo de que a política, em muitos momentos, é um espaço extremamente violento para as mulheres, é um espaço difícil de muitas mulheres permanecerem. Eu conheço várias que simplesmente que tinham muita potência política, que tinham muito protagonismo, mas que se tornou um ambiente completamente insalubre, que acabam desistindo, sem contar com as várias outras questões sociais em que nós somos totalmente sobrecarregadas, em que nós temos a maior parte das tarefas domésticas ainda, do trabalho não remunerado, nas costas das mulheres. Isso tudo limita muito a nossa participação, né? Nós temos muita dificuldade também por conta disso, por termos essa sobrecarga social, né, que está longe de ser enfrentada e resolvida, né? Nós estamos tentando enfrentar, mas ainda é um empecilho muito grande, tanto no quesito aí dessa violência que nós sofremos, assim como uma sobrecarga que ela é absurda, que é a sobrecarga do cuidado, do trabalho invisível, né, de reprodução social que nós somos submetidas. Com certeza. Paula, você é historiadora e é filiada ao PSOL desde 2009. Como é que foi esse processo para assumir a presidência do partido? E é um partido que tem ganhado uma projeção importante no debate político, né? Mesmo que ainda não exista essa massividade dos números, acho que o protagonismo político que o debate do PSOL tem colocado no país já é muito marcante, né? Sim, eu tenho um orgulho enorme de presidir o PSOL. Foi o único partido que eu fui filiada minha vida inteira, é um partido que eu acredito muito, que eu dediquei muitos anos da minha vida à construção dele. Quando eu entrei em 2009, minha grande ideia, estava saindo do movimento estudantil e eu queria me engajar, né? Como eu fui no movimento estudantil, eu tinha uma ideia de que não vou ser filiada a nenhum partido, mas depois eu me filio. E aí, quando eu me filiei, eu queria continuar sendo uma ativista social, uma ativista política, e aí, a partir disso, eu me filiei no partido, me dediquei muito, e pensando há tanto tempo atrás, né, 15 anos atrás, eu nunca imaginava que seria um dia presidente do PSOL, então é bem emocionante, porque além de ser um partido que está ganhando muito protagonismo, que já é emocionante por si só, saber que um partido que a gente se dedicou tanto para construir, ganhou projeção, ganhou autoridade política, ganhou inserção de fato na sociedade. A gente também é um partido que conseguiu trazer muitas novidades para a política brasileira, então eu acho que o PSOL tem esse grande mérito de trazer mais mulheres, né, de dar protagonismo a pessoas trans, dar protagonismo a negros e negras, dar protagonismo à população LGBTQIA+, mas, sobretudo, combinar isso, né, como a luta indígena, ambiental e todas essas outras que eu falei, com as pautas históricas da esquerda brasileira, que é a luta por justiça social, por combate às desigualdades, que é a grande novidade que o pessoal trouxe é de dizer, olha, quando a gente fala que precisa de justiça social, nós estamos falando que nós queremos emancipar
a vida de pessoas que têm cor, que têm gênero e que têm formas de amar, de existir e de viver. Então, essa combinação que eu acredito ser muito poderosa é uma das grandes contribuições nossas para a esquerda, além de também trazer um grupo de lideranças políticas muito fortes, muito potentes, e de lideranças que trazem essa renovação, trazem esse frescor para a política brasileira. Então, eu acredito que a nossa contribuição aí é uma contribuição que muito me orgulha, de fato. Já chegando no final dessa conversa, Paula, a gente já falou em uma outra entrevista que a gente fez sobre a coligação com o PT. E naquela ocasião você via essa união como pontual, de acordo com cada contexto político local, etc. De lá para cá, também não faz tanto tempo assim que a gente conversou. Não. Mas mudou alguma coisa? Você acredita que o PSOL e o PT devam seguir seus caminhos separadamente e tentar aproximações quando forem necessárias? Eu acredito que a gente tem muita consciência de que a batalha do nosso tempo é o enfrentamento à extrema-direita, e para enfrentar a extrema-direita é fundamental a nossa unidade. Então, nós estaremos totalmente à disposição de construir a unidade, de construir sínteses, sempre quando for possível, sempre quando a gente vê que existe uma ameaça real desse projeto tão nefasto, tão autoritário, tão intolerante, ameaçar a democracia brasileira. E eu acredito que o PSOL tem um projeto político próprio, o PT é um outro projeto político, então é claro que a gente tem as nossas diferenças, mas diante do que é a ameaça da extrema-direita, essas diferenças elas se tornam praticamente irrelevantes. Então, eu acredito que quando for necessário, quando for possível, assim como nos anos do Bolsonaro, na presidência, em que nós atuamos com muita unidade, nós sempre estaremos atuando dessa forma, porque para nós, sobretudo, além de derrotar a extrema-direita, para nós também é muito importante transformar o Brasil. E a gente sabe que ninguém sozinho vai conseguir fazer isso, nem só o PT, nem só o PSOL, nem só o PCB é capaz de promover a transformação que a gente precisa. Então, sempre quando tiver uma luta a favor do povo, a favor das nossas pautas, a favor de justiça social, com certeza o pessoal vai estar junto e vai se somar. Paula, muito obrigado por essa conversa, viu? Imagina, obrigada a você pelo convite, espero que tenham gostado e estou sempre à disposição e com muita disposição para ganhar as eleições aqui em São Paulo. Vamos precisar de todo mundo, então é o último gás, vamos para cima. Dia 27 de outubro nós vamos celebrar nossa vitória. São 3 semanas aí de muito trabalho. Boa sorte, viu, Paula? E para nós, hein? Para nós. Vamos lá. Boa sorte. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Tchau, tchau.